Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa Bíblia no Meu Dia a Dia. É a palavra de Deus que nos faz companhia, é a palavra de Deus que nos alimenta a cada dia, é a palavra de Deus que ilumina e direciona a nossa vida. Por isso nós nos colocamos na presença do Senhor nosso Deus, invocando o seu nome santo, poderoso e grande em nosso meio, suplicando que o Senhor nos abençoe, suplicando que o Senhor venha em nosso auxílio, em nosso socorro e fale ao nosso coração. Fala, Senhor, pela Tua palavra. Fala, Senhor, porque nós precisamos da Tua palavra para vivermos, para termos vida, para termos direção, para sabermos por onde caminhar. Manda Teu Espírito para que Ele possa moldar o nosso coração, purificar nossa alma, purificar nossos sentimentos e o nosso entendimento, para nos fazermos dóceis à Tua palavra. Senhor, eis-nos aqui. Nos ajuda a colocarmos em prática Tua palavra, porque Tu tens palavras de vida eterna. Abrindo sua Bíblia, aí no livro de Josué, capítulo 7. Hoje vamos estudar o capítulo 7 do livro de Josué, com todas as riquezas que esse texto sagrado hoje traz ao nosso coração. Pois muito bem, o capítulo 7 assim começa falando e narrando para nós o texto sagrado. Os israelitas, porém, cometeram um ato de infidelidade quanto aos objetos votados ao interdito. Veja bem, Acã, que era filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zaré, da tribo de Judá. É interessante lembrar que Jesus também será da tribo de Judá. Apoderou-se de algumas coisas consagradas. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra os israelitas. Qual foi o pecado de Acã? Acã se apoderou de coisas consagradas, de coisas que pertencem ao Senhor. Então você pode marcar já esse versículo 1 aí no seu texto, porque ele para nós já é toda a luz de Deus para o nosso estudo no dia de hoje. Acã prevaricou, profanou o sagrado. Que respeito nós precisamos ter por aquilo que é sagrado. Claro, a vida humana é sagrada. Nós somos sagrados porque somos consagrados a Deus. Quanto nós precisamos respeitar uns aos outros. Mas as coisas que são sagradas, consagradas a Deus, então os objetos, aqui entre os objetos litúrgicos que estão nas nossas igrejas e assim por diante, mas o quanto que é sagrado o sacramento e cada um dos sacramentos da nossa igreja, o quanto é sagrada a igreja, o templo de Deus, o lugar de Deus, o quanto é sagrada a palavra de Deus. Aqui a palavra de Deus, logo no início do nosso estudo de hoje, está nos chamando a atenção daquilo que é sagrado. Como é que se profana hoje muitas vezes o sagrado? Piadas, brincadeiras de mau gosto, misturando o que é sagrado com aquilo que é profano. Desculpa, eu não vou agora entrar aqui para divertir esse ou aquele humorista, esse ou aquele cantor. Eu estou aqui para falar aqueles que levam Deus a sério. Porque muitas vezes a gente está nos ambientes, as pessoas contam piadas com o nome de Deus, com as coisas de Deus. Falta o respeito com aquilo que é sagrado. Eu nem perco tempo para olhar, porque em tal lugar falou mal, que ele preste conta a Deus. O que eu quero chamar a atenção é a minha atenção, a sua atenção, a atenção de cada um de nós. Que pessoas de Deus não desrespeitem o que é de Deus.
Nós estamos falando de um homem de Deus que é descendente de uma tribo sagrada. Porque muitas vezes nós que somos de Deus, consagrados a Deus pelo nosso batismo, e estamos profanando aquilo que é sagrado. Portanto, a ira de Deus se acendeu contra os israelitas todos, porque os israelitas deixaram profanar e simplesmente ficou por isso, né? E aí vamos continuar a leitura do texto sagrado a partir do versículo 6. Olha o que diz o versículo 6. Josué rasgou então as vestes e prostrou-se com o rosto por terra diante da arca do Senhor. Até a tarde, ele e os anciãos de Israel cobriram as cabeças de pó. Josué disse: Senhor Deus, por que fizeste esse povo atravessar o rio Jordão? Foi para nos entregar às mãos dos amorreus e nos fazer perecer? Oxalá tivéssemos nos contentado em permanecer no outro lado do Jordão. Senhor, que direi após Israel ter oferecido as costas aos inimigos? Os cananeus e todos os habitantes do país ficarão sabendo, virão cercar-nos e arrancarão nosso nome da terra. E tu o que farás? Então, em honra de teu grande nome? Veja aqui um diálogo entre Josué e o Senhor Deus. É Josué que se prostra lamentando, porque uma vez com o pecado, uma vez com a profanação de Acã, o povo foi derrotado em Ai. O povo foi ali derrotado, porque quando a gente desobedece a Deus e deixa de levar a Deus a sério, óbvio que nós somos derrotados. Nós vamos fracassar naquilo que são os propósitos da nossa vida em Deus. E a súplica de Josué era porque agora o povo está desguardado, desvanecido. Por quê? Porque a guarda do povo era o Senhor. E uma vez que o povo profanou o nome do Senhor com esse pecado de Acã, o que o povo tem agora? E é por isso que essa é a súplica de Josué. Mas olha o que respondeu Deus a Josué, versículo 10. Então olha a ordem de Deus. Levanta-te, porque está aí prostrado com o rosto por terra. Israel pecou. Violaram minha aliança, aquilo que lhes ordenei. Tomaram os objetos votados ao interdito. Roubaram-nos e esconderam entre os seus pertences. Foi por isso que os israelitas não puderam resistir aos inimigos. Eles ofereceram as costas. E eles mesmos foram atingidos pelo interdito. Não continuarei a estar convosco enquanto não eliminardes do vosso meio o interdito, né? Levanta-te, santifica o povo e diz-lhes: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Há um interdito no meio de ti, Israel. Veja, o povo todo está pagando um preço, mas Josué não foi no foco, não foi na raiz do problema. Josué foi na lamentação, Josué foi na reclamação, Josué foi murmurar, como se a culpa fosse do Senhor. Por isso a ordem de Deus, a partir do versículo 10, a ordem é essa, marca na sua Bíblia: levanta-te. Não é para ficar prostrado, não. É para tomar consciência. O versículo 11, Israel pecou, Israel violou a aliança. Por isso o versículo 13 é mais uma ordem: levanta e santifica o povo. Santificai-vos. Não há meio de nós repararmos todo o mal que nós cometemos na vida, os erros que nós muitas vezes fazemos, os pecados que nós cometemos, do que nos santificarmos. Os meios de santificação estão aí. Então não adianta ficar reclamando da vida, se prostrando, que não está dando certo. Santifiquemos, meus irmãos. Corações santificados, mãos santificadas, corpo santificado, é o meio de nós estabelecermos nossa comunhão com Deus. E Deus é bom, nos ama tanto, nos dá tantos meios, os mais necessários, obrigatórios e necessários para a nossa santificação. O sacramento da confissão. Mas o sacramento da confissão ele é precedido do arrependimento. Quando eu me arrependo do que eu fiz de errado, eu já estou começando a me lavar.
Agora eu vou acusar o meu pecado, reconhecer que eu pequei, que eu errei, que eu falhei e vou apresentar diante de Deus. E vou deixar que Deus me lave, me purifique, me renove. O sacramento da Eucaristia é a força para permanecermos em pé. A gente quer se afastar de Deus e depois quer culpar Deus por aquilo que na nossa vida não permaneceu na graça, ou que muitas vezes nos leva a cair até em desgraças. Não! A hora é de nos santificarmos. A santidade de vida traz lucidez para a alma, para o coração. A santidade de vida traz serenidade. Nos dá realmente o bom senso para compreendermos as coisas não à luz da amargura, mas à luz da graça de Deus. Por isso, a ordem de Deus é santificar-nos. E lá no versículo 19, Josué disse então a Acã: meu filho, dá glória ao Senhor Deus de Israel, apresenta-lhe a confissão, conta-me o que fizestes e nada me escondas. Olha que beleza! Josué agora já tomou consciência, Josué tomou realmente, de fato, ciência de que houve um erro, um pecado ali no meio do povo, e vai direto à fonte, vai direto a Acã, e com toda a misericórdia: meu filho, primeiro dá glória ao Senhor, o Deus de Israel, apresenta-lhe a confissão. O quanto é importante confessar. Desculpa, gente, nós vivemos num tempo onde nós partimos para o pior, que é sempre a acusação. Acusar é sempre colocar culpa no outro. A acusação que Deus nos fala é a confissão, quando eu reconheço o meu pecado. Lá, como depois Davi vai rezar no Salmo 50, eu confesso toda a minha iniquidade, eu reconheço toda a minha culpa, eu reconheço o meu pecado. O trabalho agora de Josué é levar o seu irmão a reconhecer aonde ele pecou e a confessar sua falta. O meu trabalho é eu reconhecer o meu pecado, onde eu pequei. E aí eu posso levar os irmãos, quem pecou, a tomar consciência. Quando um pecador toma consciência do seu pecado, todo o mal pode ser purificado. Por isso a importância de hoje sairmos de todo o espírito de acusação para irmos para o espírito da reconciliação e da confissão dos nossos próprios pecados. Que beleza é a palavra do Senhor. Muito bem, vamos chamar agora o nosso querido irmão Padre Antônio Xavier para que nos ajude a crescer no conhecimento da palavra de Deus. Este 7º capítulo do livro de Josué nos mostra exatamente o que acontece quando a aliança é violada. O povo vai para tomar uma cidade, a cidade chamada Ai, mas com H na frente, tomar a cidade de Ai, e acaba que não dá certo, eles têm que fugir da cidade, e aí Josué vai descobrir então que infelizmente alguns descumpriram a aliança, e vai vir o processo todo então para descobrir qual foi o clã, qual foi a tribo, quem foi que realmente descumpriu a regra da aliança, e depois de descobrir, eles serão infelizmente aqui castigados exatamente porque é necessário ser fiel à aliança. Isso aqui é sempre uma grande advertência para todos nós, Às vezes as pessoas até querem a presença, a graça de Deus, mas na hora da correspondência não funciona, não se posicionam, fazem aquilo que não deve, e essa é uma grande lição aqui. A aliança com Deus é coisa séria, onde nós, para que mantenhamos a aliança realmente em vigor, é importante que se cumpra as cláusulas da aliança, ou seja, fidelidade é fidelidade. Quer dizer, o esposo que é fiel à esposa em tudo aquilo que ele faz. Não é que é fiel numa coisa e na outra não. Aqui o povo caiu numa situação muito difícil, uma grande tentação, que é aquela de querer ficar com a melhor parte de tudo. Uma vez que conquistassem a cidade de Jericó, não deveriam se apossar dos seus despojos, com aquilo que sobra, os espólios de guerra, que é muito normal que se aproprie, mas não deveriam, porque eles estão conquistando a terra e não aquilo que era a posse dos outros povos. Mas alguns resolveram ficar com a melhor parte de tudo,
querem ficar com a terra e querem ficar também com essas coisas ali. E esse desvio não será perdoado aqui. Exatamente por quê? Porque o povo, mais do que fazer aquilo que querem, eles estão desempenhando algo que é vontade de Deus. E nisso é importante, né? Caráter se mede exatamente nessas situações. Quando parece que ninguém está vendo, quando parece que tudo vai ficar escondido, aí então a pessoa age de determinada forma, aquilo ali mostra realmente o caráter que possui. O caráter não é medido por aquilo que se faz em público, né? Mas por aquilo que se faz quando ninguém está vendo, ou quando aparentemente ninguém está vendo. E é isso que aqui Deus deseja do seu povo, que eles tenham um caráter santo, escolhas que sejam condizentes com isso. E aí, quando violam a aliança, infelizmente, necessitam de uma punição que vai funcionar como uma correção exemplar, para que outros não venham cometer o mesmo erro e, por causa disso, venham a ser punidos e venham colocar a perder a aliança inteira do povo. Por isso aqui, esse tipo de cuidado, esse tipo de punição, também é zelo da parte de Deus. Que beleza é a palavra do Senhor, que nos chama à contrição, que nos chama ao arrependimento, que nos chama a reconhecer a nossa própria culpa. Senhor, nos livra do espírito da acusação, que muitas vezes toma conta do nosso coração. Nós queremos humildemente se colocar diante da Tua presença, Senhor, e confessar: eu pequei, eu falhei, eu errei. Mas me dê a ciência, Senhor, a consciência de onde está o meu pecado, para que eu possa repará-lo, para que eu possa tirá-lo da minha vida, para que com a Tua graça eu possa me reconciliar comigo, contigo e com os meus irmãos. Me dê a serenidade da santidade, de reconhecer que só santificando-se com a Tua presença eu posso combater o mal e o pecado da minha vida. Glorificado, bendito seja o Teu nome, santo, poderoso e grande. A Ti, o Senhor, o poder, a honra, a glória e o poder para sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus seja bendito, Deus seja adorado e glorificado, porque a palavra do Senhor é que alimenta a nossa vida e o nosso coração. Eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que Deus abençoe você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.